Galera, tudo bem? Eu estou hoje com o Alex Hash. O Alex é ator, é produtor, escreve, edita, se autoproduz, não espera as coisas caírem do céu. E ele veio trocar uma ideia com a gente, contar aí todos os veículos pelos quais ele passou, as mais de 40 novelas em que ele também trabalhou, os filmes que ele está produzindo, as peças que ele fez. Então, fica aí, confere com a gente essa conversa, essa troca de ideias entre grandes amigos e colegas de trabalho discutindo sobre quais caminhos a gente pode navegar na nossa carreira de ator. Dá para fazer carreira com teatro? Dá para ganhar dinheiro com teatro? O que se espera do teatro? Como é que o teatro pode ser uma ferramenta para você? O teatro, na verdade, ele tem vários nichos, né? Você tem o teatro experimental, que é um teatro que ele tem um público restrito. Então, você tem que saber exatamente que tipo de produto você está apresentando para não esperar um resultado que ele não vai ser obtido, né? É o que eu falo sempre da observância. O ator é um observador, né? Mas ele tem que se observar também, saber para que tipo de público. Não adianta eu querer achar que eu vou falar de uma coisa de uma minoria intelectual e achar que o público inteiro, a massa inteira, vai curtir isso, né? E tem também a questão do ator, né? Da vontade do ator, que a gente sai da universidade cheio de gás, querendo mostrar muitas coisas, isso e aquilo não necessariamente agrada ao público. O público ele gosta realmente de coisas mais populares, a massa, né, que eu digo. Então, a gente tem que saber exatamente o que a gente quer com cada produto. Isso parte de uma questão de observação pessoal e de mercado. O ator ele precisa estar inserido dentro de um contexto social que muitas vezes é esquecido, é muito nicho, né? Os colegas, eu sempre falo assim, se eu depender do meu pai e da minha mãe para me dizerem que eu estou fazendo bonito, ou dos meus amigos, eu tô no lugar errado. Que eu preciso que o público, pessoas que não me conhecem, digam que o meu trabalho está bom. Se eles me disserem, eu vou gostar, claro, com carinho dos amigos, do pai, da mãe, mas não são eles que vão pagar as minhas contas. Então, você tem que saber exatamente agradar a quem não te conhece. Aí você vai estar fazendo sucesso. Você tinha quantos anos quando você entendeu que você era ator? Com quantos anos você foi para o Rio? E como é que foi o seu tempo aqui no Rio até vir a pandemia e você resolver se isolar? Vamos criar uma timeline, assim, me conta. Vamos lá, rapidamente, vamos lá. Bom, sempre declamei poesia gaúcha com meu pai sempre me ensinou a fazer isso e tal. Depois eu fui para o seminário, estudei para padre. No seminário, lá, assim como lá na antiguidade o teatro terminou com a igreja e voltou com a igreja no século XII, eu comecei com a igreja também. Então, eu fazia encenações na igreja. Cheguei na minha cidade de volta, saí do seminário, óbvio, e aí comecei a fazer teatro aqui. E acabei caindo nas mãos de um cara que conhecia muito. Esse cara, eu montei as mãos de Eurídice com 17 anos. E fui para festivais e comecei a ser destacado em festivais. E aí eu me mudei para Santa Cruz do Sul, fazer faculdade de ciência da computação, e lá tinha um grupo de teatro já mais profissional. E lá eu participei do elenco de Romeu e Julieta e fui o melhor ator do estado em 1995. Bom, aí eu digo, fazendo um Romeu, 2 anos depois eu fiz um Arlequim, e com muitos prêmios e, enfim, as pessoas começaram a falar muito do meu trabalho. E aí eu resolvi me tornar profissional, né? E aí eu fui para Novo Hamburgo, fui para Tramandaí, fui fazendo... Onde tinha trabalho, tinha espetáculo de teatro para fazer, eu estava indo me mudando. Me mudei para São Paulo, participei da Paixão de Jacobina com o Fábio Barreto, já se foi, né? Infelizmente, um grande cineasta. E aí, em 2002, eu me mudei para o Rio. E lá fiquei, né? Eu era um andarilho e o Rio me acarinhou. E lá eu comecei a trabalhar imediatamente num grupo de teatro e fui indo, e tinha um pouco de preconceito com publicidade, por incrível que pareça, né? De tantas e tantas publicidades que eu acabei fazendo na vida, eu tinha muito preconceito com publicidade porque eu era do teatro, né? Eu não vou... como é que eu vou fazer um teste? Meu teste é sorrir para a câmera. Poxa, que absurdo, né? Aquele ator que queria mostrar uma densidade, uma coisa, né? Não. Quando eu perdi esse preconceito, eu passei a entender que eu podia me sustentar com publicidade. E era uma maravilha, porque
é um mercado muito bom e rentável. E um Você acha dinheiro que você rápido. fez quantas publicidades? Eu acho que eu tenho mais de 60 assim, de publicidades que vão de regionais, estaduais, no caso, a campanhas nacionais e até internacionais. E os institucionais? Você também fez muitos. O institucional, eu falo que ele é uma mistura de publicidade com a ficção, né? Com a teledramaturgia. Porque você, além de ter que encenar aquilo, você tem que dar a informação correta. E, geralmente, a informação do institucional ela é muito complicada, porque são dados técnicos que você não tem domínio. Então, como é que você traz aquilo com naturalidade? E que não pode improvisar. E não pode improvisar. Todo aquele você não texto pode errar foi escrito pela comunicação da empresa, cada palavra é importante. Exatamente. Então, assim, você faz um exercício muito interessante no institucional, né? E você tem uma certa liberdadezinha, desde que você consiga dar fluência para aquilo. Então, você aprende a dar fluência. Eu tenho visto muitas coisas de Nelson Rodrigues, por exemplo. O que é mais difícil, muitas vezes, não é nem a concepção cênica, não é nem a questão cenográfica ou de figurino ou de caracterização, mas é a não familiaridade com o vocabulário. É você não encontrar uma maneira de tornar aquilo natural dentro da sua boca. Justamente. Então, isso me distancia muitas vezes, porque as pessoas ficam tentando falar o coisas e valorizando coisas, sendo que coisas é só coisas. Né? Ou seriam coisas. É só jogar fora, né? É só jogar fora, né? E na televisão, como é que foi, assim, me fala de novo, né, a quantidade de produtos nos quais você participou e como é que foi esse início, como é que foram as experiências, as suas expectativas, como é que se deram as relações que você criou, as oportunidades que você foi abrindo, etc. Oportunidade na televisão, eu saí, o Marcos Veras me indicou para um grupo, neste grupo, isso em 2003, e eu acabei conhecendo a Carla Dias, e a mãe dela, enfim, e o Marco Rosa, e eles acabaram levando um DVD meu para a Globo, e lá eu fui chamado para fazer Senhora do Destino. Foi a primeira participação, que teve uma fase no Rio Grande do Sul, e aí precisavam de um porteiro lá, e eu acabei fazendo esse porteiro, só que eram os capítulos finais. Então, assim, foi muito interessante a reação até das pessoas aqui que me conheciam, que jamais imaginavam que um cara de Sobradinho, uma cidade de 15 mil habitantes, fosse distante de 250 quilômetros de Porto Alegre, né, fosse chegar ao Rio de Janeiro e fazer um final de uma novela de TV Globo, né? Então, assim, foi E o seu escândalo. sotaque, então, na época você devia ter um sotaque ainda, né, mais carregado, sulista, e isso não foi um problema, porque o personagem acabou que também era sulista, né, por uma coincidência. Uma coisa acabou corroborando com a outra, né, colaborando para que isso pudesse ter acontecido de uma forma mais natural. Massa. Né? Coisa que eu tive que perder ao longo do caminho, porque o sotaque muito regionalizado, tanto ele, às vezes até o próprio sotaque carioca, que é o mais aceito, vamos dizer assim, no Brasil, né? Mas também é limitador, né? Também é limitador, dependendo da personagem. Justamente. Então, assim, eu comecei a procurar uma neutralidade. Hoje as pessoas falam comigo, não sabem se eu sou exatamente do Paraná, de São Paulo, de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul, né? Então, existe uma coisa mais... Ou do Centro-Oeste, vamos dizer assim. Né? E vem cá, e depois dessa experiência, foram mais quantos produtos que você mais ou menos fez? Bom, aí eu fiz, até de linha direta eu fiz. Então, assim, foram mais de 40 novelas participando e contracenando com pessoas. E aí fui ganhando um espaço interessante nesse sentido, porque fui contracenando com os protagonistas, né? Eu fiz muita participação com Tony Ramos, muita com ele, não. Fiz com Tony Ramos, com Juliana Paz, com Lília Cabral, enfim, só os grandes nomes, né? Reginaldo Farias, e enfim, uma experiência incrível. Como é que foi chegar na televisão e daí contracenar com esses caras? Como é que foi na época para você? E como é que isso depois se normalizou? Na verdade, sempre né? Você fazer participação em novela sempre é uma coisa um pouquinho diferente, porque você não está num grupo, você não está participando daquele ambiente, você não está envolvido com as pessoas ali presentes, e existe uma certa até desconfiança de que você chegue e dê conta também do seu trabalho, né? Porque
as pessoas já estão no seu ritmo, já sabem do seu personagem, já sabem da história, já sabem capítulos à frente, capítulos atrás. Então, além do nervosismo de você chegar, cair de paraquedas para ajudar a contar essa história e não atrapalhar, né? Tem essa coisa do ídolo, né? De você chegar e falar com o ídolo. Até, inclusive, não sei se tem tempo para a gente contar aqui, eu tenho uma passagem com o Tony que é com o Tony, né? Agora é íntimo. O senhor Sir Tony Ramos, que foi muito engraçado, porque eu estava no camarim e aí tava só nós dois, aí eu digo, cara, eu vou ter que falar com esse cara, eu preciso tirar uma foto com esse cara. Então eu falei, seu Tony, faz uns 13 anos que eu já participo de novelas aqui na Globo e tal, e nunca tive a honra de contracenar com o senhor. Hoje eu vou ter essa honra. Aí, muito carinhosamente, ele, meu filho, vem cá, conversamos, trocamos ideia, e ele foi no banheiro. No que ele foi ao banheiro... Você pegou o celular dele, entrou, botou uma senha, roubou todos... Não, o safado deu a deixa do nosso texto. E me deu um branco homérico. Ele falou, o que é que você está fazendo aqui? Aí eu digo, é a minha deixa. E aí eu comecei a explicar para ele a cena. Falei, daí eu falo o nome do senhor, né? Que era um nome extenso pra caramba, Raimundo Corrêa, não sei das coisas, não sei o que. E depois eu lhe entrego a carta. Tipo assim, eu fiquei completamente sem ação. Aí ele saiu do banheiro, aí ele falou a palavra, né? Aí deu aqueles conselhos de mestres, né? E assim, uma passagem muito interessante. Muito legal. E vem cá, então você é um cara que navegou em muitos lugares diferentes. A gente falou um pouquinho do teatro, a gente falou um pouquinho da publicidade. Uma coisa que eu esqueci de perguntar da publicidade foi como é que eram os testes na nossa época? Explica você. Aí chegava lá, bota a plaquinha na frente, faz o portré. Eu tinha uma raiva de fazer o tal do portré, que aquilo eu dizia, não, eu não estudei para ser ator para isso, gente, para virar de lado, para virar do outro, para dar um sorriso e fazer cara de aí cruzar braço. Poxa, né? Eu queria atuar. Aí às vezes os caras botavam músicas do momento, tipo Macarena. Dança aí, Macarena, que eu quero ver. Pô, teve um dia que de sunga, eu tive que dançar um hit do verão lá, e aí eu passei no comercial, e aí eu fui gravar o comercial, eu tava vestido de blazer terno num casamento judaico. Você falou, por que fizeram o teste comigo de sunga? Por que eu fiz o teste de sunga? E dançando. Se eu estava em cima de uma cadeira de terno, gravata, todo de smoking, de casamento, sendo jogado para cima numa cadeira. Então, assim, eram umas loucuras que a gente não entende. Mas deve ter lá o seu propósito. Depois que eu perdi o medo de fazer portré, eu vi um cara fazer um portré uma vez, tão canastra, que eu disse, cara, é isso. Eu não posso me preocupar, eu não posso ficar nervoso ou raivoso ou com preconceito de fazer esse portré. Eu preciso acreditar nele, né? Eu preciso acreditar nele. Eu preciso ser um pouquinho canastra aqui, relaxar. E desde aquele momento que eu realmente relaxei com isso, que eu disse, não, cara, poxa, é um mercado bom, é um mercado interessante, é um mercado que dá visibilidade, é um mercado que te dá financeiramente oportunidades. Eu digo, cara, estou sendo idiota, porque talvez eu não esteja passando em alguns testes, porque eu tô travado de preconceito. Então eu passei a relaxar. A partir daquele momento, só andou. A publicidade veio que cheguei a ter momentos que eu tinha em horário nobre, as 3 publicidades que passavam, nas 3 eu estava. Você também deu aula, você dava aula de História da Arte. Então, eu também dei aulas de literatura dramática, né, que seria a História da Arte. Eu dei aulas por 4 anos no Retiro dos Artistas, iniciei por lá, e depois do término, né, dessa escola, eu acabei entrando na ETAM e fiquei mais 10 anos ministrando essas aulas lá. São cursos profissionalizantes, né, cursos profissionais de formação. E o cinema? Como é que veio essa coisa de se produzir e etc.? Então, o cinema sempre é uma paixão, né? Todo mundo gosta de ver filmes e acompanhar e quiçá participar disso, né? Porque é ir para a telona,
Você quer se ver, de repente, na telona, a vaidade, né, do ator. Só que o cinema, para mim, ele chegou num momento em que eu realmente assim não estava mais muito satisfeito, porque a gente sabe que, se a gente fizer um cálculo rápido, a gente vê que numa emissora qualquer, por exemplo, são em 5 produções, 5 novelas, nós temos 43, 44 atores contratados. Você bota isso, são 200 e pouquinho pessoas contratadas. São mais de 100 mil atores cadastrados. Então, como você vai furar esse bloqueio, né? Então, você entende... Eu tive a satisfação de poder estar participando de mais de 40 produtos, como eu já falei, né? Mas nunca peguei um produto inteiro. Então, assim, eu não ia ficar esperando isso acontecer e deixando o meu tempo passar sem que eu pudesse realmente produzir alguma coisa que eu estivesse a fim de fazer. E aí eu tive uma ideia, sonhei com essa ideia, por incrível que pareça, de um nome de uma história que eu vivi aqui no passado. Comecei a revirar os meus baús, as minhas coisas, o que eu tinha para contar. De cinema é isso, né? Cinema, teatro, enfim, a dramaturgia é isso, né? O que você tem para contar? Isso é interessante? Isso não é interessante? A gente tem que ter um pouquinho dessa, vamos dizer assim, sensibilidade de saber entender que não é a vida pessoal simplesmente da gente. Porque todo mundo fala assim, minha vida dá um filme. Não, a vida de todo mundo daria um filme se bem dramatizada. Então, não é assim que funciona. Então, eu peguei esse nome e desenvolvi realmente uma história. Eu não era um roteirista, né? Não tinha aptidão para roteiro, mas essa história ela teve uma consistência. Os caras olharam e disseram, olha, tem início, meio e fim, isso aqui dá samba. E aí isso foi produzido pela Média Bridge, que é uma grande produtora do Rio de Janeiro hoje, né? Que é dos meus amigos lá do Ângelo e do Cosimo, e o Raul Guterres, que é um cara que estudou em Hollywood, que é um cara que trabalha em Hollywood, um cara que entende muito e é muito apaixonado pelo que faz, um grande profissional. Ele roteirizou, ele deu uma outra forma, deu uma cara diferente, né? Até de gênero, porque eu tinha um gênero, eu pensando, né, dos meus botões de infância, né? Quero fazer um western, né? Quero tiroteio. Aí por outros vieses ali o roteiro se transformou em um suspense sobrenatural, né? E aí, para minha surpresa, olha onde uma ideia de um menino foi chegar. Direção do Papinha, com Davi Lacerda, Leona Cavalli protagonizando, Sir Jonas Bloch no elenco, bom, Zé Loreto, Marcelo Novaes, Beth Goffman, Uau, Leandro Lima. Que time? Um time fortíssimo, e eu tive ainda, né, me deram de presente fazer o personagem que eu pedi, a única coisa que eu pedi para manter foi o nome dos personagens Lauro e Dora, que seriam meu pai e minha mãe. E aí eu ainda acabei interpretando o meu pai, né, no caso Lauro, o Sir Jonas Bloch, jovem. Então foi muito legal essa experiência e de ver a sua história contada, mesmo que adaptada, né, contada na tela, né? Então assim, a partir daí deu um clique que eu tinha que me reinventar. Eu acho que o ator é um ser criativo, né? A gente tem uma sensibilidade, ou pelo menos preza-se por ter sensibilidades para fazer coisas e criatividades para fazer coisas. E eu acho que isso passa também por a gente agregar valores, não se bitolar apenas ao atuar, né? E a gente tem que ser um ser administrativo também, né? Essa minha decisão de voltar para o Sul foi uma decisão administrativa, porque o 2019 não estava sendo muito bom, foi um ano de troca de governo, as empresas não anunciaram muito, não teve muita publicidade, então assim foi um ano meio arrastado, só que o 2020 estava vindo muito bonito. Eu já tinha gravado uma série na Conspiração, até com o meu amigo Roberto Birindelli, a cena, foi a primeira vez que contracenamos, e já tinha gravado o filme, né? Ficaram faltando 5, 6 cenas, não sei exatamente quantas, e eu estava em turnê, eu estava em Minas Gerais, inclusive em Belo Horizonte, no dia 12 de março. Nossa. Ou seja, hoje está fazendo 1 ano e 3 meses que eu estou parado, praticamente. Quer dizer, parado no sentido de, né, da peça e outros projetos. Dos projetos que estavam andando, né? Que estavam andando, né? Então, assim, tinha muita coisa acontecendo em 2020 e era um ano incrível.
E aí, de repente, tudo parou. Mas parou, por um lado, só que aí eu comecei a entrar para um outro viés, que seria realmente produzir. Eu vi que era possível produzir as minhas coisas. E aí foi onde eu fui me especializar um pouco, pelo menos já vinha fazendo estudos e tal, e eu comecei a escrever. Então, nessa pandemia, o resultado dela acabou saindo uma série policial de 8 episódios, de mais ou menos 30 e poucos minutos, um longa que seria a origem desse filme que já está sendo feito, ou seja, daqui a pouco pode virar uma trilogia, né? E eu estou agora em cima, fiz esse documentário, agora pela Lei Aldir Blanc, que é das etnias aqui da minha cidade, que é um documentário chamado Sobradinho, Etnias Resistentes, que são dos movimentos culturais que hoje estão ativos na minha cidade, né, sob forma de lei, de estatuto, né, de regimentos e tal, e que falam da imigração italiana, alemã, afro, enfim, de culturas populares açorianas. Então, a gente tem um panoramazinho. É um filme leve, um filme intimista, mas o resultado ficou muito bacana para ser um projeto de Lei Aldir Blanc, né, sem muito recurso, e com essa pandemia no meio, o resultado está bastante satisfatório. Realmente, assim, eu sou muito perfeccionista, eu não posso dizer que meu trabalho sempre é o Master Blaster Mega Ultra do universo, né? A gente tem que sempre ter uma autocrítica também de fazer essa observância pessoal, né? Acredito eu. E aí estou trabalhando num outro roteiro também, que já está com 50 e poucas páginas e vai ser a Menina dos Olhos. Espero que em breve. Pô, que coisa boa, cara. Adorei tudo, viu, irmão? Achei tudo muito legal. Dá um recado, dá uma ideia, uma dica, uma mensagem para a galera que está começando a carreira. O que você falaria? Geralmente, assim, o que se olha para um ator, né? Como é que a sociedade reage a um profissional da arte que não está numa emissora? Ah, você não é artista. Não, você é artista. Mas para você ser artista, você não precisa usar roupas diferentes ou coisas exóticas, você não precisa ser um destaque em pessoa, um carro ambulante de amostra, e sim um ser humano inserido, entendendo que existe uma parte burocrática que precisa ser atendida e que você precisa se preparar para isso. Eu também gostaria de ficar simplesmente atuando, simplesmente recebendo roteiros, decorando, criando personagens, mas isso não é possível, porque existem muitos profissionais tão bons quanto você, ou até melhores do que você. Então, isso eu entendi também. Existem muitos profissionais, eu parei de olhar para o outro e dizer, poxa, por que o outro tem e eu não tenho? Né? E passei a eu produzir também. Né? Então, eu me colocar no mercado de uma forma diferente. E isso me trouxe mais satisfação, inclusive, né? Muito mais alegrias do que frustrações. Então, eu acho que esse é o caminho, assim, a gente entender que tipo de artista que eu sou, que tipo de artista, que tipo de público que eu vou conseguir com o que eu estou fazendo. Eu me olho no espelho e eu vejo o quê? Porque a gente olha, por exemplo, os perfis, né? A gente fala tanto de perfil, né? Que perfil eu sou? Peraí, mas se eu estou passando esse tipo de ideia, quem sabe não é legal passar esse tipo de ideia para abrir um pouco mais o meu mercado? Quem sabe eu me mostro de forma diferente, né? Então, assim, eu acredito que seja um caminho. E agregar. O que seria agregar? É o estudo. Por exemplo, você faz drama, tenta fazer uma comédia, se joga, faz um clown, tenta tocar um instrumento, seja percussão, seja qualquer coisa, né? Mas agrega. Ah, não sei editar. Vou procurar um editor de texto, de vídeo, vou fuçar em edição, pelo menos para ter uma ideia do que é a câmera, do que é uma luz, um enquadramento, né? Nunca fiz televisão, tenho preconceito com não tem que ter preconceito com publicidade. Não tem que ter preconceito. Você é um profissional da comunicação. Acima de tudo, nós somos profissionais da comunicação. E nós queremos comunicar. Contadores de histórias. Então, assim, você tem que querer contar essas histórias, seja para qual veículo que seja, né?
E, para isso, você precisa entender as linguagens que são diferenciadas. Cada uma tem a sua especificidade e você precisa realmente se adequar. E não ela a você. Né? Você tem que ser um profissional. Bom, galera, essa foi a conversa, então, com o meu querido amigo, que eu tanto respeito, Alex Hash. Obrigado, meu amigo, por trocar tanta ideia boa, por falar sobre tantas coisas importantes e interessantes. E espero que você que está aí assistindo tenha anotado um monte de coisas aí que ele disse. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Nada, estamos juntos sempre. Tamo Um grande junto. abraço a todos e sucesso. Sucesso. Saúde. É isso aí. Sucesso e saúde para nós. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. E aí chegou um ponto que eu me vi tendo que colocar terno e gravata para ir em reuniões de patrocínio de multinacional ou de estatais. Então, assim, como é que eu vou lá com uma calça quadriculada, nada contra, não tem, né? Não tem nada contra nada. Sim. Mas você tem que se adequar a uma certa sociabilidade padrão. Nem que seja você vestir um personagem de você mesmo, que também faz parte para... Justamente. E você aprende que isso é necessário. Então, aquilo que eu falei do espelho, né? Da forma como você se olha, o que você vê, o que você venderia de você. Né? Então, o ator ele tem que... É um comércio. Você tem essa... não só para atuar, né? Não só mostrar o seu trabalho no palco. Não, eu sou bom no palco. Não basta. Tem quantos e quantos atores bons por aí que não estão fazendo o devido sucesso porque não querem se enquadrar em algumas regras sociais. Porque se a gente não tivesse regras sociais, a gente estaria num caos. Né? Então, assim, isso é necessário que a gente consiga fazer essa readequação, esse personagem, e levar essa coisa externa em seu benefício, usar em seu benefício. E empreender, né? Acima de tudo, ser um empreendedor da própria carreira, né? Visualizar essas coisas, visualizar as suas possibilidades, as suas potencialidades, porque a gente tem muita energia dentro de si e a gente quer tudo muito imediato, e a gente tem que entender que a burocracia existe, a coisa da papelada, ela precisa estar adequada. Né? Eu acabei de fazer o registro na Ancine, por exemplo, uma coisa que nós pegando contratos disso, pegando contrato daquilo, assinatura disso, assinatura daquilo, mas hoje estou com a empresa cadastrada na Ancine, estou com a empresa cadastrada na Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Conseguiu a verba da Aldir Blanc. Consegui as verbas da Aldir Blanc justamente para conseguir produzir tudo isso. E isso tudo é documento, correria e assinatura, e isso e aquilo, e você tem que fazer. Né? Você tem que estar preparado para isso. Eu tive que entender isso também, né? Senão a coisa não anda, realmente assim. Aí, por exemplo, você vai fazer um documentário, por menor que seja, você tem que pegar a assinatura de todo mundo com direito de imagem, com direito disso, daquilo, você tem que se preocupar com a produção inteira, para que não falte um documento que, se um dia alguém bater e dizer assim, peraí, você está usando tal coisa, por quê? Onde está Você tem autorização? Tem, está aqui. Então, isso tudo é o empreender. É profissionalizar a tua própria carreira, né? Justamente. E não, você não deixa de ser o ator, você não deixa de ser o criador, né? Você não deixa de ser o criativo. Ou contador de histórias, né? Ou você contador só de histórias. viabilizou a sua própria oportunidade. Justamente, não ficou esperando que alguma coisa batesse a sua porta, né? Muito bem. Show, adorei. Irmão, galera, tudo bem? Eu estou hoje com o Alex Hash. O Alex é ator, é produtor, escreve, edita, se autoproduz, não espera as coisas caírem do céu. E ele veio trocar uma ideia com a gente, contar aí todos os veículos pelos quais ele passou, as mais de 40 novelas em que ele também trabalhou, os filmes que ele está produzindo, as peças que ele fez. Então, fica aí, confere com a gente essa conversa, essa troca de ideias entre grandes amigos e colegas de trabalho, discutindo sobre quais caminhos a gente pode navegar na nossa carreira de ator. Você tinha quantos anos quando você entendeu que você era ator? Com quantos anos você foi para o Rio? E como é que foi o seu tempo aqui no Rio até vir a pandemia e você resolver se isolar? Vamos criar uma timeline, assim, me conta. Vamos lá. Rapidamente, vamos lá. Bom, sempre declamei poesia gaúcha com meu pai sempre me ensinou a fazer isso e tal. Depois eu fui para o seminário, estudei para padre. No seminário, lá, assim como lá na antiguidade o teatro terminou com a igreja e voltou com a igreja no século XII, eu comecei com a igreja também, então eu fazia encenações na igreja.
cheguei na minha cidade de volta, saí do seminário, óbvio, e aí comecei a fazer teatro aqui. E acabei caindo nas mãos de um cara que conhecia muito. Esse cara, eu montei as Mãos de Eurídice com 17 anos, e fui para festivais e comecei a ser destacado em festivais. E aí eu me mudei para Santa Cruz, Santa Cruz do Sul, fazer faculdade de ciência da computação, e lá tinha um grupo de teatro já mais profissional. E lá eu participei do elenco de Romeu e Julieta e fui melhor ator do estado em 1995. Bom, aí eu digo, fazendo um Romeu, 2 anos depois eu fiz um Arlequim, e com muitos prêmios, e enfim, as pessoas começaram a falar muito do meu trabalho, e aí eu resolvi me tornar profissional. Onde tinha trabalho, tinha espetáculo de teatro para fazer, eu estava indo me mudando. Me mudei para São Paulo, participei da Paixão de Jacobina com o Fábio Barreto, já se foi, né, infelizmente, um grande cineasta. E aí, em 2002, eu me mudei para o Rio. E lá fiquei. Né? Eu era um andarilho e o Rio me acarinhou. Dá para fazer carreira com teatro? Dá para ganhar dinheiro com teatro? O que se espera do teatro? Como é que o teatro pode ser uma ferramenta para você? Na verdade, ele tem vários nichos. Né? Você tem o teatro experimental, que é um teatro que ele tem um público restrito. Então, você tem que saber exatamente que tipo de produto você está apresentando, para não esperar um resultado que ele não vai ser obtido. Se eu depender do meu pai e da minha mãe para me dizerem que eu estou fazendo bonito, ou dos meus amigos, eu tô no lugar errado. Eu preciso que o público, pessoas que não me conhecem, digam que o meu trabalho está bom. Se eles me disserem, eu vou gostar, claro, com carinho dos amigos, do pai, da mãe, mas não são eles que vão pagar as minhas contas. Então, você tem que saber exatamente agradar a quem não te conhece. Aí você vai estar fazendo sucesso. Eu tinha muito preconceito com publicidade porque eu era do teatro. Né? Eu não vou... Pô, como é que eu vou fazer um teste? Meu teste é sorrir para a câmera. Poxa, que absurdo, né? Aquele ator que queria mostrar uma densidade, uma coisa, né? Não. Quando eu perdi esse preconceito, eu passei a entender que eu podia me sustentar com publicidade. E era uma maravilha, porque é um mercado muito bom e rentável. E um Você acha dinheiro que você rápido. fez quantas publicidades? Eu acho que eu tenho mais de 60, assim, de publicidades que vão de regionais, estaduais, no caso, a campanhas nacionais e até internacionais. Como é que eram os testes na nossa época? Explica você. A gente, né, chegava lá, bota a plaquinha na frente, faz o portré. Eu tinha uma raiva de fazer o tal do portré, que aquilo eu dizia, não, eu não estudei para ser ator para isso, gente, para virar de lado, para virar do outro, para dar um sorriso e fazer cara de aí cruzar braço. Poxa, né? Eu queria atuar. Aí, aí às vezes os caras botavam músicas do momento, tipo Macarena. Dança aí, Macarena, que eu quero ver. Pô, teve um dia que de sunga, eu tive que dançar um hit do verão lá, e aí eu passei no comercial, e aí eu fui gravar o comercial, eu tava vestido de blazer terno num casamento judaico. Mas você falou, por que fizeram o teste comigo de sunga? Por que eu fiz o teste de sunga? Eram umas loucuras que a gente não entende, mas deve ter lá o seu propósito. Depois que eu perdi o medo de fazer portré, eu vi um cara fazer um portré uma vez, tão canastra, que eu disse, cara, é isso. Eu não posso me preocupar, eu não posso ficar nervoso ou raivoso ou com preconceito de fazer esse portré. Eu preciso acreditar nele, né? Eu Preciso me preciso acreditar entregar nele. Eu preciso ser um pouquinho canastra aqui, relaxar. E desde aquele momento que eu realmente relaxei com isso, que eu disse, não, cara, poxa, é um mercado bom, é um mercado interessante, é um mercado que dá visibilidade, é um mercado que te dá financeiramente oportunidades. Eu digo, cara, tô sendo idiota, porque talvez eu não esteja passando em alguns testes, porque eu tô travado de preconceito. Então eu passei a relaxar. A partir daquele momento, só andou. A publicidade veio que cheguei a ter momentos que eu tinha em horário nobre, as 3 publicidades que passavam, nas 3 eu estava. E os institucionais? Você também fez muito. O institucional, eu falo que ele é uma mistura de publicidade com a ficção, né? Com a teledramaturgia.
porque você, além de ter que encenar aquilo, você tem que dar a informação correta. E, geralmente, a informação do institucional, ela é muito complicada, porque são dados técnicos que você não tem domínio. Então, como é que você traz aquilo com E que não pode naturalidade improvisar, e não pode e não improvisar, pode porque improvisar? todo Você aquele não pode texto errar foi o nome. escrito pela comunicação da empresa, cada palavra é importante. Exatamente. Então, assim, você faz um exercício muito interessante no institucional, né? E você tem uma certa liberdadezinha, desde que você consiga dar fluência para aquilo. Então, você aprende a dar fluência. Eu tenho visto muitas coisas de Nelson Rodrigues, por exemplo. O que é mais difícil, muitas vezes, não é nem a concepção cênica, não é nem a questão cenográfica ou de figurino, ou de caracterização, mas é a não familiaridade com o vocabulário. É você não E isso, encontrar uma maneira de tornar aquilo natural dentro da sua boca. justamente, então isso me distancia muitas vezes, porque as pessoas ficam tentando falar o coisas e valorizando coisas, sendo que coisas é só coisas. E na televisão, como é que foi, assim, me fala de novo, né, a quantidade de produtos nos quais você participou e como é que foi esse início, como é que foram as experiências, as suas expectativas, como é que se deram as relações que você criou, as oportunidades que você foi abrindo, etc. O Marcos Veras me indicou para um grupo, e neste grupo, isso em 2002, 2003, e eu acabei conhecendo a Carla Dias, e a mãe dela, enfim, e o Marco Rosa, e eles acabaram levando um DVD meu para a Globo, e lá eu fui chamado para fazer Senhora do Destino. Foi a primeira participação, que teve uma fase no Rio Grande do Sul, e aí precisavam de um porteiro lá, e eu acabei fazendo esse porteiro, só que eram os capítulos finais. Então, assim, foi muito interessante a reação até das pessoas aqui que me conheciam, que jamais imaginavam que um cara de Sobradinho, uma cidade de 15 mil habitantes, fosse distante 250 quilômetros de Porto Alegre, né, fosse chegar ao Rio de Janeiro e fazer um final de uma novela de TV Globo, né? Então, assim, foi E um o seu escândalo. sotaque, então, na época você devia ter um sotaque ainda, né, mais carregado sulista, e isso não foi um problema, porque o personagem acabou que também era É, sulista, né, por uma coincidência. uma coisa acabou corroborando com a outra, né? Colaborando para que isso pudesse ter acontecido de uma forma mais natural, Mas, né? Coisa que eu tive que perder ao longo do caminho, porque o sotaque muito regionalizado, tanto ele, às vezes até o próprio sotaque carioca, que é o mais aceito, vamos dizer assim, no Brasil, né? mas também é É, limitador, né? Também é mas limitador, também dependendo da limita. personagem. Uhum. Justamente. Então, assim, eu comecei a procurar uma neutralidade. Hoje as pessoas falam comigo, não sabem se eu sou exatamente do Paraná, de São Paulo, de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul, né? Então, existe uma coisa mais... Ou do Centro-Oeste, vamos dizer assim, Uhum. E né? vem cá, e depois dessa experiência, foram mais quantos produtos que você mais ou menos fez? Bom, aí eu fiz, até de linha direta eu fiz. Então, assim, foram mais de 40 novelas. E aí fui ganhando um espaço interessante nesse sentido, porque fui contracenando com os protagonistas, né? Eu fiz muita participação com Tony Ramos, muita com ele, não. Fiz com Tony Ramos, com Juliana Paz, com Lília Cabral, enfim, só os grandes nomes, né? Reginaldo Farias, e, enfim, E é uma experiência como é incrível. que foi chegar na televisão e daí contracenar com esses caras? Como é que foi na época para você? E como é que isso depois se normalizou? Na verdade, sempre né? Você fazer participação em novela sempre uma coisa um pouquinho diferente, porque você não está num grupo, você não está participando daquele ambiente, você não está envolvido com as pessoas ali presentes, e existe uma certa até desconfiança de que você chegue e dê conta também do seu trabalho, né? Porque as pessoas já estão no seu ritmo, já sabem do seu personagem, já sabem da história, já sabem capítulos à frente, capítulos atrás. Então, além do nervosismo de você chegar, cair de paraquedas para ajudar a contar essa história e não atrapalhar, né? Tem essa coisa do ídolo, né? De você chegar e falar com o ídolo. Até, inclusive, não sei se tem tempo para a gente contar aqui, eu tenho Fala. uma passagem com o Tony que é em Cotônia, né? Agora é íntimo. O senhor Sir Tony Ramos, que foi muito engraçado, porque eu estava no camarim e aí tava só nós dois, aí eu digo, cara, eu vou ter que falar com esse cara, eu preciso tirar uma foto com esse cara. Aí eu falei, seu Tony, pô, faz uns 13 anos que eu
já participo de novelas aqui na Globo e tal, e nunca tive a honra de contracenar com o senhor. Hoje eu vou ter essa honra. Aí, muito carinhosamente, ele, ô, meu filho, vem cá, conversamos, trocamos ideia, e ele foi no banheiro. No que ele foi ao banheiro... Você pegou o celular dele, entrou, botou uma senha, roubou todos. Não, o safado deu a deixa do nosso texto. Ah! E me deu um branco homérico. Ele falou, o que é que você está fazendo aqui? Aí eu digo, é a minha deixa, é a minha deixa, é a minha deixa. E aí eu comecei a explicar para ele a cena. Falei, daí eu falo o nome do senhor, né? Que era um nome extenso pra caramba, Raimundo Corrêa, não sei das coisas, não sei o que. E depois eu lhe entrego a carta. Tipo assim, eu fiquei completamente sem ação. Aí ele saiu do banheiro, aí ele falou a palavra, né? Aí deu aqueles conselhos de mestres, né? E assim, uma passagem muito interessante. Muito legal. E o cinema? Como é que veio essa coisa de se produzir e etc? Então, o cinema sempre é uma paixão, né? Todo mundo gosta de ver filmes e acompanhar e quiçá participar disso, né? Porque é ir para a telona. Você quer se ver, de repente, na telona, a vaidade, né, do ator. Só que o cinema, para mim, ele chegou num momento em que eu realmente assim não estava mais muito satisfeito, porque a gente sabe que, se a gente fizer um cálculo rápido, a gente vê que numa emissora qualquer, por exemplo, são em 5 produções, 5 novelas, nós temos 43, 44 atores contratados. Você bota isso, são 200 e pouquinho pessoas contratadas. São mais de 100 mil atores cadastrados. Então, como você vai furar esse bloqueio, né? Então, você entende... Eu tive a satisfação de poder estar participando de mais de 40 produtos, como eu já falei, né? Mas nunca peguei um produto inteiro. Então, assim, eu não ia ficar esperando isso acontecer e deixando o meu tempo passar sem que eu pudesse realmente produzir alguma coisa que eu estivesse a fim de fazer. E aí eu tive uma ideia, sonhei com essa ideia, por incrível que pareça, de um nome de uma história que eu vivi aqui no passado. Comecei a revirar os meus baús, as minhas coisas, o que eu tinha para contar. De cinema é isso, né? Cinema, teatro, enfim, a dramaturgia é isso, né? O que você tem para contar? Isso é interessante? Isso não é interessante? A gente tem que ter um pouquinho dessa, vamos dizer assim, sensibilidade de saber entender que não é a vida pessoal simplesmente da gente. Porque todo mundo fala assim, minha vida dá um filme. Não, a vida de todo mundo daria um filme se bem dramatizada. Então, não é assim que funciona. Então, eu peguei esse nome e desenvolvi realmente uma história. Eu não era um roteirista, né? Não tinha aptidão para roteiro, mas essa história ela teve uma consistência. Os caras olharam e disseram, olha, tem início, meio e fim, isso aqui dá samba. E aí, isso foi produzido pela Média Bridge, que é uma grande produtora do Rio de Janeiro hoje, né? Que é dos meus amigos lá do Ângelo e do Cosimo, e o Raul Guterres, que é um cara que estudou em Hollywood, que é um cara que trabalha em Hollywood, um cara que entende muito e é muito apaixonado pelo que faz, um grande profissional, ele roteirizou, ele deu uma outra forma, deu uma cara diferente, né? Até de gênero, porque eu tinha um gênero, eu pensando, né, dos meus botões de infância, né? Quero fazer um western, né? Quero tiroteio. Aí por outros vieses ali o roteiro se transformou em um suspense sobrenatural, né? E aí, para minha surpresa, olha onde uma ideia de um menino foi chegar. Direção do Papinha, com Davi Lacerda, Leona Cavalli protagonizando, Sir Jonas Bloch no elenco, bom, Zé Loreto, Marcelo Novaes, Beth Goffman, Uau, Leandro Lima, que time. Um time fortíssimo, e eu tive ainda, né, me deram de presente fazer o personagem que eu pedi, a única coisa que eu pedi para manter foi o nome dos personagens Lauro e Dora, que seriam meu pai e minha mãe. E aí eu ainda acabei interpretando o meu pai, né, no caso Lauro, o Sir Jonas Bloch, jovem. Então foi muito legal essa experiência e de ver a sua história contada, mesmo que adaptada, né, contada na tela, né? Então assim, a partir daí deu um clique que eu tinha que me reinventar.
Eu acho que o ator é um ser criativo, né? A gente tem uma sensibilidade, ou pelo menos preza-se por ter sensibilidades para fazer coisas e criatividades para fazer coisas. E eu acho que isso passa também por a gente agregar valores, não se bitolar apenas ao atuar, né? E a gente tem que ser um ser administrativo também. Eu vi que era possível produzir as minhas coisas. E aí foi onde eu fui me especializar um pouco, pelo menos já vinha fazendo estudos e tal, e eu comecei a escrever. Então, nessa pandemia, o resultado dela acabou saindo uma série policial de 8 episódios, de mais ou menos 30 e poucos minutos, um longa que seria a origem desse filme que já está sendo feito, ou seja, daqui a pouco pode virar uma trilogia, né? E eu estou agora em cima, fiz esse documentário, agora pela Lei Aldir Blanc, que é das etnias aqui da minha cidade, que é um documentário chamado Sobradinho, Etnias Resistentes, que são dos movimentos culturais que hoje estão ativos na minha cidade, né, sob forma de lei, de estatuto, né, de regimentos e tal, e que falam da imigração italiana, alemã, afro, enfim, de culturas populares açorianas. Então, a gente tem um panoramazinho. É um filme leve, um filme intimista, mas o resultado ficou muito bacana para ser um projeto de Lei Aldir Blanc, né, sem muito recurso, e com essa pandemia no meio, o resultado está bastante satisfatório. Realmente, assim, eu sou muito perfeccionista, eu não posso dizer que meu trabalho sempre é o Master Blaster Mega Ultra do universo, né? A gente tem que sempre ter uma autocrítica também de fazer essa observância pessoal, né? E aí estou trabalhando num outro roteiro também, que já está com 50 e poucas páginas e vai ser a Menina dos Olhos, espero que em breve. Pô, que coisa boa, cara, adorei. Dá um recado, dá uma ideia, uma dica, uma mensagem para a galera que está começando a carreira. O que você falaria? Geralmente, assim, o que se olha para um ator, né? Como é que a sociedade reage a um profissional da arte que não está numa emissora? Ah, você não é artista. Não, você é artista. Mas para você ser artista, você não precisa usar roupas diferentes ou coisas exóticas, você não precisa ser um destaque em pessoa, um carro ambulante de amostra, e sim um ser humano inserido, entendendo que existe uma parte burocrática que precisa ser atendida e que você precisa se preparar para isso. Eu também gostaria de ficar simplesmente atuando, simplesmente recebendo roteiros, decorando, criando personagens, mas isso não é possível, porque existem muitos profissionais tão bons quanto você, ou até melhores do que você. Então, isso eu entendi também. Existem muitos profissionais, eu parei de olhar para o outro e dizer, poxa, por que o outro tem e eu não tenho? Né? E passei a eu produzir também. Né? Então, eu me colocar no mercado de uma forma diferente. E isso me trouxe mais satisfação, inclusive, né? Muito mais alegrias do que frustrações. Então, eu acho que esse é o caminho, assim, a gente entender que tipo de artista que eu sou, que tipo de artista, que tipo de público que eu vou conseguir com o que eu estou fazendo. Eu me olho no espelho e eu vejo o quê? Porque a gente olha, por exemplo, os perfis, né? A gente fala tanto de perfil, né? Que perfil eu sou? Peraí, mas se eu estou passando esse tipo de ideia, quem sabe não é legal passar esse tipo de ideia para abrir um pouco mais o meu mercado? Quem sabe eu me mostro de forma diferente, né? Então, assim, eu acredito que seja um caminho. E agregar. O que seria agregar? É o estudo. Por exemplo, você faz drama, tenta fazer uma comédia, se joga, faz um clown, tenta tocar um instrumento, seja percussão, seja qualquer coisa, né? Mas agrega. Ah, não sei editar. Vou procurar um editor de texto, de vídeo, vou fuçar em edição, pelo menos para ter uma ideia do que é a câmera, do que é uma luz, um enquadramento, né? Nunca fiz televisão, tenho preconceito com não tem que ter preconceito com publicidade. Não tem que ter preconceito. Você é um profissional da comunicação. Acima de tudo, nós somos profissionais da comunicação. E nós queremos comunicar. Contadores de histórias. Então, assim, você tem que querer contar essas histórias, seja para qual veículo que seja.
né? E para isso você precisa entender as linguagens que são diferenciadas, cada uma tem a sua especificidade e você precisa realmente se adequar, e não ela a você, né? Você tem que ser um profissional. Bom, galera, essa foi a conversa, então, com o meu querido amigo, que eu tanto respeito, Alex Resch. Obrigado, meu amigo, por trocar tanta ideia boa, por falar sobre tantas coisas importantes e interessantes. E espero que você que está aí assistindo tenha anotado um monte de coisas aí que ele disse. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Nada, estamos juntos sempre. Tamo Grande junto. abraço a todos e sucesso. Sucesso. Saúde. É isso aí. Sucesso e saúde para nós. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Você também deu aula. Você dava aula de História da Arte. Então, eu também dei aulas de literatura dramática, né, que seria a História da Arte. Eu dei aulas por 4 anos no Retiro dos Artistas, iniciei por lá, e depois do término, né, dessa escola, eu acabei entrando na ETAM e fiquei mais 10 anos ministrando essas aulas lá. São cursos profissionalizantes, né, cursos profissionais de formação.